tudo, essa aula já está sendo gravada, então, se alguém tiver algum problema com isso, por favor, se manifeste. Bom, a aula de hoje tinha aquela forma provocativa, como tem em todas as aulas, né? A aventura do conhecimento, e eu faço uso aquela citação do Shakespeare, né? Para quem gosta de música pop, talvez para vocês não seja tão música pop, seja música antiga, né? Houve uma peça nos anos 1970 nos Estados Unidos, né? Chamada Hair, que era uma peça de protesto em relação à Guerra do Vietnã. E virou um filme também, o Hair. E uma das músicas, justamente, a letra da música é esse poema do Shakespeare, né? Não é esse poema, não, essa citação do Hamlet, né? What a piece of work is man, how noble in reason, how infinite in faculty. Bom, então, a ideia aqui é nós entendermos a aventura do conhecimento, que é disso que nós vamos falar em metodologia, tá? Como que o ser humano construiu essa forma particular de conhecimento, okay? Que é o que rege o que nós costumamos chamar de ciência, né? E eu quero deixar claro que nós estamos falando, eu sempre insisto nisso, no conhecimento ocidental. Nós não estamos falando no conhecimento na ciência genérica, abstrata, fora do espaço, fora do mundo, não. Estamos falando do Ocidente, né? Quando nós falamos de ser humano e ser humano em sociedade, que é o nosso caso, nós temos que contextualizar isso historicamente, geograficamente, socialmente, politicamente. Ou seja, nós não estamos falando de ciência como uma abstração qualquer, né? Mas nós estamos falando de ciência como parte da história, e eu estou falando aqui, repito, da história ocidental. Um estudo, uma disciplina, um curso de história, perdão, de ciência de maneira mais ampla, né, que envolvesse o que nós chamamos de Oriente, que envolvesse a África, que envolvesse os povos chamados povos originários da América Latina, precisariam de outras formas de trabalho. Mas nós vamos trabalhar dentro da lógica de ciência que se constituiu no Ocidente e que hoje é hegemônica em nível mundial. É a ciência que mais é utilizada no mundo inteiro, embora não seja a única. Tá? Por exemplo, vejam a polêmica essa mundial que há sobre a questão das vacinas. Não essa estupidez de pessoas acharem que vacina vai ter chip, né? Qualquer coisa do gênero. Eu vi um meme maravilhoso um dia desses, né? Que dizia, o cara, não te preocupa, ninguém vai colocar um chip para te perseguir, tu é inútil, né? Tu não é ninguém, ninguém vai gastar dinheiro contigo, né? Mas não, falando desse esforço mundial que houve perdão, de cientistas para constituírem vacinas para combater, não é contra, para combater o Covid, né? E viram que foi cientistas do mundo inteiro e uma polêmica sobre as formas e as possibilidades de vacinas agora que já estão usando uma lógica cromossômica e outras tradicionais, e toda uma discussão, uma polêmica sobre o tempo de testes, tudo isso porque isso se constitui num paradigma científico do Ocidente e que está sendo usado e é usado em nível mundial. Então, quando nós falamos em ciência, nós estamos falando desse sentido, né? E quando nós estamos falando em ciência dentro da lógica da disciplina, ou seja, como uma aventura do conhecimento, eu gostaria que vocês entendessem a aventura na maneira mais correta da palavra. É algo que nós nos atiramos e não sabemos onde vai terminar.
Nós temos uma ideia, mas nós temos que constituir a nossa aventura, né? É claro que não pode ser a ciência não é uma aventura irresponsável. Eu não sei se vocês viram a notícia aí um profissional desses de autoajuda, coach e tal, que levou um grupo de... Vocês viram isso? Tu viu isso, Gabriel? Que levou um grupo de... Conta aí para nós Da aí. montanha? Conta aí pro pessoal, Gabriel. Meu Deus, cara, quando eu li isso daí eu não acreditei. Basicamente, um coach, acho que era um grupo de coaches, levou o pessoal para fazer uma escalada numa montanha, fazendo aquele negócio, todo aquele papo deles, sabe? De, vai ser bom para vocês, vai libertar a alma, vai purificar a carreira e por assim vai. Resultado, mais de 100 pessoas presas na montanha tiveram que chamar o resgate e ainda assim, no fim, o coach colocou nele a responsabilidade, tipo, nossa, olha como foi bom, não sei o quê. É uma responsabilidade absurda, meu Deus. E o bombeiro deixou as coisas claras. Não, não. Vocês estão aqui porque nós fomos resgatá-los, né? Senão não ia ter essa aí de achar que vocês que vocês iam estar na boa, tal. Não, não. Vocês estão aqui por minha causa, por causa dos bombeiros, por causa de... Não é essa aventura, a aventura da ciência. A aventura da ciência é uma aventura que nós conhecemos não exatamente os caminhos, mas a gente sabe como fazer, né? Não é uma aventura irresponsável, não é uma aventura louca, é uma aventura que nós não sabemos os resultados ainda, mas nós sabemos que existe uma forma de nós tratarmos isso que chama-se justamente método científico, certo? Então, quando nós estamos falando em metodologia das relações internacionais, é justamente como nós, vocês, um grande antropólogo, o maior antropólogo que o Brasil já teve, alguns discutem que é o maior ou é o segundo maior, mas não vamos discutir isso. Alguns dizem que é o Darcy Ribeiro que foi mais importante. Eu acho que o Darcy Ribeiro, sem dúvida, é o mais importante por ter sido o primeiro, o grande pensador da antropologia no Brasil, mas o primeiro a entrar academicamente isso, formar doutores em antropologia no Brasil, foi o professor Roberto Cardoso de Oliveira, que trabalhava com o Darcy, né? E o professor Roberto, eu tive a honra de trabalhar com ele e dividir disciplinas com ele na UNB. E o professor Roberto gostava muito de falar que a ciência é uma aventura, né? Ele não falava a palavra aventura, eu gosto de usar porque eu gosto de Wright Mills. Ele falava que é um procedimento, é uma atuação planetária, né? Somos os seres humanos neste planeta que fazemos essa forma de construir conhecimento. Então, existe uma forma de fazê-lo. E essa forma de fazê-lo que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Como que nós vamos nos aventurarmos a construir conhecimento de uma forma determinada. Vai ter um encontro que eu vou falar de outras formas de conhecimento, só para deixar claro, mas hoje eu quero provocá-las nessa construção, certo? Fantástica, tá? Então, é disso que estamos falando, certo? Nós estamos falando justamente de como nós vamos conseguir eu me atrapalho aqui nos meus arquivos, porque nós estamos em 2022 e eu organizo meus arquivos de aulas, material de aula por ano, né? 2020, 2021, e eu sempre vou procurar em 2022, mas ainda não existe 2022 para essa disciplina, né? Parte de uma das coisas que o ser humano persegue na sua aventura ilimitada de conhecimento é viajar no tempo, né? No espaço nós já temos uma série de avanços, não todos, mas no tempo é uma obsessão do ser humano. Bom, aqui nós estamos viajando no tempo porque nós estamos no ano passado. Então, então essa nossa aventura, né, vai começar com uma brincadeirinha, uma espécie de uma brincadeira, tá? Eu vou, assim, antes de eu passar essa brincadeirinha, que é um meme, eu adoro memes, de começar com ela, gostaria de fazer uma ressalva.
nós estamos falando de conhecimento científico e a disciplina é sobre metodologia científica nas relações internacionais, e eu prefiro pensar nas ciências sociais, tá? Depois eu vou explicar isso na disciplina, porque é mais amplo que relações internacionais, e também pela particularidade deste curso da URGS, grande parte de vocês não fica estrito a relações internacionais. Muitos vão para a ciência política, que na minha opinião, e relações internacionais se confundem, mas é a minha visão. Alguns vão para políticas públicas, outros vão para sociologia, alguns vão trabalhar em empresas de comércio exterior, outros vão trabalhar... Ou seja, a gama de mercado de trabalho, né, é muito ampla. E nem sempre restrita às relações internacionais, então eu acho mais útil para a formação de vocês dar uma visão mais ampla na qual está incluída as relações internacionais, não o contrário. Então, eu vou mostrar para vocês um meme. Sim, eu estava falando, mas nós vamos falar do conhecimento e da ciência de maneira geral também, não só restrito às ciências sociais. Nós vamos falar muitas vezes, ou mais das vezes, sobre outras formas ou outras áreas em que a ciência trabalha, tá? E uma delas é que tem relação com esse meme, não é a única, por favor, não pensem que as coisas que eu apresento são necessariamente de relações internacionais. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se não tem nada indecente para eu mostrar para vocês. Né? Eu quero compartilhar essa tela. E vocês estão vendo o que aí na tela? Não, vocês estão vendo a tela que eu não quero mostrar. É a tela da tela. Não. Isso aí. Hã? Estamos nos lendo. Exato. Então, não é isso. Onde é que eu faço? Calma, que isso aí pode funcionar. É uma janela, não é a tela inteira. Eu sou um estúpido. Vamos lá, então. Agora vocês devem estar vendo. Muito pequenininho, né? Não, agora melhor. Estão enxergando aí? Todo bebê conhece o método científico, certo? Ele faz uma observação, olha, uma coisinha ali, está enxergando? Depois ele formula uma hipótese, tipo, o que é isso aqui? Então, não sei o que é isso. Né? Daí faz um experimento, ou seja, mete na boca, né? Já passou, está na fase oral essa criança, esse bebê, faz um experimento, analisa os dados, ou seja, é ruim, reporta as descobertas, descobrem um anglicismo aí, né? Mas, na verdade, ele divulga os resultados, né? No caso, começa a chorar, e daí vem uma outra criança e ele convida terceiros para replicar os resultados. Né? Então, isso aí é uma brincadeira, por óbvio. Nas relações internacionais, nós temos poucas, ou nas ciências sociais, temos poucas situações em que nós usamos métodos experimentais ou quase experimentais, nós vamos falar disso, tá? Mais adiante. Tudo que eu falar aqui, a gente vai falar, tá? Então, é claro que se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar a qualquer momento. Não, isso, aliás, repetindo isso, me interrompam quando quiserem, não precisam ficar esperando falar, tá? Me interrompam, pode ser pedir para falar, tal, mas quanto mais falarem, melhor a aula. Né? Eu odeio a minha voz, já falei isso para vocês. Então, mas a ideia é aqui desmistificar a lógica da ciência como algo fora do ser humano. A ciência é uma construção humana de séculos, na verdade, de milênios, né? Mas que constrói, que tem a cara que nós temos hoje nos últimos 150, 200 anos. Tá? Então, e ela é muito baseada na própria experiência e vivência humana. O conhecimento é cumulativo e a gente vai aprendendo. Então, essa brincadeira, de mostrar que um bebê conhece o método científico, é para mostrar que é algo muito humano. Nós não estamos falando de algo estratosférico. Cientistas, né? Eu sou um cientista, algumas de vocês podem se tornar cientistas se a vida levar para isso, se vocês quiserem que a vida de vocês leve para isso, né?
mas essa forma particular de conhecimento ela é muito complexa, muito difícil, quanto mais avançada ela é. Mas as lógicas, os princípios são simples. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que os princípios não são fora da nossa realidade. Perdão. Então, de novo isso aqui. Então, gente, então agora essa é a brincadeira, tá? E quando eu estou querendo falar de ciência, né? Vocês devem ter notado que não faz muito sentido as leituras que eu pedi para vocês lerem. Eu acho que não, o Sanders eu acho que não foi colocado na página, eu tenho que disponibilizar para vocês, né? Algumas palavras que foram usadas nos textos, né? Uma é artesão, né? O texto que eu pedi para vocês ler, salvo engano, tem a ver com a ciência como artesanato intelectual, né? E o Sanders, essa leitura opcional, fala do sociólogo como um detetive, né? E eu quero colocar mais uma figura nessa construção de ciência, que é o cirurgião. E por que o cirurgião? Eu poderia falar de outras áreas, eu podia falar da arte, da política, da ciência, da política, mas vamos falar do cirurgião para nós olharmos de fora, até usando o método científico. De fora a gente olha melhor muitas coisas, né? Então, se a gente olhar para a medicina, nós estamos olhando com um distanciamento, e isso pode nos ajudar a enxergar melhor, né? Como é que faz um medicina? Um cirurgião? O cirurgião, ele conhece ciência, embora a medicina não seja tanto ciência, mais uma arte, na sua discussão, ela usa ciência, ela usa biologia, ela usa física, ela usa outras coisas. Mas aquele cirurgião, aquele médico, né, aquela pessoa, né, ela sabe muito bem, ou deveria, anatomia, sabe do que está tratando, né, sabe que vai, por exemplo, extirpar alguma coisa ou vai fazer uma correção não sei aonde, ou seja, sabe o que está procurando. Mas cada vez que corta um indivíduo, corta uma pessoa, ou que usa uma sonda para chegar em alguma parte do cérebro ou outra parte do organismo, essa pessoa, essa cirurgiã, esse cirurgião, está se aventurando porque são pessoas diferentes. Todos somos, embora tenhamos os mesmos órgãos, em princípio, uma colega de vocês que está fazendo mestrado em relações internacionais é o oposto, coração do lado direito, tal, né? Existe casos raros, mas existe isso. Mas, embora a pessoa saiba que tudo está ali, ao abrir que ela vai ver exatamente como as coisas estão, não? Eu sofri um acidente muito sério, né, que mudou completamente a minha vida. E nesse acidente muito sério, eu tive uma lesão no fígado que foi muito forte, muito forte. E o cirurgião que me tratou, por indicação do meu médico, foi muito, perdão, muito conservador, o que me deixa feliz. Conservador não é uma palavra que necessariamente é ruim. Nesse caso era positiva, porque se ele não fosse conservador, a primeira coisa que ia fazer é me cortar. Não. Ele esperou para ver, com toda a assistência, tudo que tinha que ser feito, para ver se o meu organismo reagia a essa lesão no fígado, porque o fígado é um dos órgãos, dos poucos, que se recompõe, se regenera. E eu tive sorte de conseguir regenerar o fígado sem intervenção. E ele sempre me dizia, e eu dizia, pô, que bom que nós estamos fazendo tratamento conservador. Ele disse, mas não te ilude, Henrique. Se precisar, a qualquer momento eu te meto a faca. Estou aqui pronto para isso, né? E por que ele dizia isso? Ele dizia, porque eu não sei bem como é que está lá dentro. Eu tenho todas as imagens, eu tenho tudo, eu tenho todos os exames, eu tenho tudo que eu preciso para ter um bom diagnóstico e acreditar que é possível um tratamento conservador. Agora, se der problema, eu abro e vou ver como é que está lá dentro. Então, nesse sentido, o cirurgião também se aventura no conhecimento, me entendem? Porque ao abrir uma pessoa, ele vai se deparar com coisas que não tem bem certeza.
e talvez vocês já tenham ouvido, cada vez é menos frequente, porque cada vez nós temos mais informações de exames mais complexos, mais evidências para fazer ciência, para fazer medicina, mas há situações em que o cirurgião abre a pessoa e desiste, porque vê que não tem o que ser feito, né? Abre e fecha. Porque nessa aventura se dá conta que não existe muito o que ser feito, infelizmente. Então, da mesma maneira que um artesão, uma artesã que vai começando a construir, né, construir o conhecimento, perdão, a sua peça de arte, a sua peça literária, a sua, né, vai fazendo, juntando coisas, às vezes, que não fazem muito sentido no início, mas vai começando a fazer sentido à medida que a pessoa vai construindo. Ela, de repente, esse artesão que faz artesanato mesmo, tem na cabeça uma ideia, mas ao pegar o material vê que não é bem assim, tem que mudar aqui, mudar ali, e vai constituindo a sua obra de artesanato à medida que vai trabalhando. Não é e surge. Então, existe um processo de construção. A ciência funciona como um artesanato em muito sentido. A gente vai construindo à medida que avança. E a figura, a imagem do detetive, nos interessa porque esse detetive, eu falo detetive clássico, né? O detetive aquele quase de romance, embora esse detetive exista no mundo real, né? O que essa pessoa faz? Essa pessoa tem algumas evidências, né? Sabe de algo que aconteceu, vamos pegar aconteceu um crime, né? Hercule Poirot, né? Aconteceu um crime e daí tenta descobrir, tenta juntar as coisas para tentar descobrir quem fez aquilo. Então vai pegando peças isoladas e vai tentando organizar. No início não tem muita clareza de quem foi, da mesma maneira que o cirurgião, a cirurgiã, talvez não tenha tanta clareza do que vai encontrar quando abrir a buchada do sujeito, né? Mas, à medida que vai andando, as coisas vão esclarecendo, né? Então, esse processo, que é o processo do artesão, que é o processo da detetive, que é o processo da cirurgia, eu quero que vocês imaginem isso como parte dessa aventura de conhecimento, né? Que é o conhecimento científico. Nós vamos aprofundando isso. Vocês vão ver que a aula de hoje é muito introdutória, tá? E como eu comentei, perdão, no primeiro encontro, não necessariamente, vocês vão notar, né, que ela se relaciona com as leituras, né? As leituras, quem as fez, se não as fizeram, sugiro que façam, naturalmente, né? As leituras servem para nós, né? Vocês, no caso, construírem as visões de vocês. Eu faço aqui não uma síntese dos textos, não é disso que se trata, não é isso que eu quero, não tem nada errado fazer isso, ao contrário, nós podemos fazer isso, mas não é o que eu quero nessa disciplina. Eu procuro dar uma visão de ciência que não necessariamente é a mesma dos autores. Nesse caso mas nem sempre. E eu quero que vocês justamente tenham a oportunidade de ler e de, inclusive, pedir outras bibliografias, justamente para construírem as visões de vocês e não ficarem dependentes necessariamente da minha visão de ciência, que vocês possam ter as visões de vocês. Tá? Então, continuando, então, e por favor, qualquer questão a qualquer momento, sintam-se livres para comentarem. Tá? Eu vou apresentar uma outra coisinha, que é uma apresentação que eu usei a primeira vez, tá?
numa disciplina de doutorado, foi antes de 2020, que esses termos aí, que são termos correntes quando nós falamos em metodologia, confundem todo mundo. O que é método, o que é metodologia, o que é teoria, o que é técnica. E tese, porque era para o pessoal de tese de doutorado e mestrandos, mas mais tese de doutorado. Substituam tese por construção de conhecimento por, entre guampas, pesquisa. Tá? Então, é uma forma da gente conversar esses assuntos. Esse material, naturalmente, vai ser disponibilizado, então não se preocupe. Método. Vem do grego, né? Eu acredito, porque eu não falo grego, e ainda mais é grego antigo, né? Nem grego contemporâneo. Seguir um caminho. O método é uma forma de nós seguirmos um caminho. Para quê? Para chegar a um objetivo. Tá? Notem que eu não falei em lugar aqui, né, até agora, em ciência. É um método para chegar a um objetivo. Se vocês forem trabalhar numa empresa de exportação, ou criarem uma empresa de exportação, ou forem trabalhar no Estado, né, no Ministério das Relações Internacionais, Relações Exteriores, perdão, ou em uma assessoria internacional, ou qualquer coisa que vocês forem trabalhar nessa vida, ou fazer, vai haver método que vocês vão ter que utilizar. As empresas têm seus métodos de atuação. As universidades têm seus métodos de atuação. E não necessariamente de construção de conhecimento. Muitas vezes são métodos organizacionais, são métodos de agir no mercado e por aí sucessivamente. Então, quando eu estou falando de métodos, eu estou ampliando, eu não estou restringindo a ciência. Tá? E tem como, no nosso caso, que nós estamos falando de metodologia científica da ciência, é um processo organizado, lógico e sistemático. 3 palavrinhas que tem que ter na cabeça. Ele é organizado, ele não pode ser, eu vou tentando aqui, vamos ver o que rola, né? Não é assim, não é conversa de bar. Né? É algo que tem, que se organiza, que tem uma lógica subjacente. Né? Vejam que eu não falei qual organização, não falei qual lógica e nem qual sistemática. Eu falei 3 características abstratas, tá? Que deve ter para fazer algo, no caso que nós estamos tratando nessa disciplina, de pesquisa, de construção de conhecimento. E pesquisa como forma de construção de conhecimento, que vai ser um tema transversal a toda a disciplina. Geralmente, nós usamos a palavra método, né, quando estamos falando de maneira mais geral, no plural, porque não existe só um método. Nós temos método comparativo, método histórico, método etnográfico, blá, 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 diferentes métodos. Né? Então, e com isso já vem de contrabando. Eu adoro contrabando em sala de aula. Eu sempre, quando eu falo alguma coisa, sim, eu tenho segundas intenções. Tá? Eu sou mal intencionado, talvez não. Em algumas vezes, talvez. Mas sempre eu tenho segundas intenções. Quando eu estou querendo dizer para vocês que é métodos no plural, eu quero dizer que não existe uma forma só de fazer ciência e mesmo uma forma só de fazer ciência ou construir conhecimento ou fazer pesquisa em relações internacionais. Existem muitas formas. Tá? E uma das coisas bonitas, no meu ponto de vista, eu sou apaixonado por metodologia, eu sou apaixonado por ciência, amo a ciência no sentido nada platônico, nada carnal, mas eu acho algo fascinante a ciência. E para mim, uma das coisas mais bacanas que existe é a gente pensar qual o método, entre tantos, adequado para nós fazermos algo. Né?
E para isso, e aí tem um contrabando de novo, para eu poder escolher entre várias coisas, eu tenho que conhecê-las. Né? Se eu só conheço um método, bom, esse método vai servir para tudo. Talvez não sirva, mas eu vou fazer que sirva. Né? É aquele cara que não tem em casa uma chave Phillips e tenta usar uma chave de fenda para apertar um parafuso com fenda Phillips e estraga o parafuso e a chave. Né? Ele está usando a coisa errada. Mas é só o que ele tem, ele vai usar do jeito que der. Né? Ele vai usar um martelo para colocar um parafuso. Não dá certo, mas ele é o que ele sabe fazer e deu. Acabou. Tá? Tem uma relação com epistemologia. Epistemologia é a ciência, perdão, é a filosofia da ciência. É a filosofia, a área da filosofia que trata do conhecimento humano, que é muito bonita e infelizmente está cada vez mais saindo dos currículos escolares, né? Havia um tempo em que a disciplina de filosofia era obrigatória em todos os cursos, né? E professores e estudantes que ficaram contra. Olha isso que horror. O estudo de filosofia, porque não tinha nada a ver, segundo segundo essa visão, né? Segundo essa visão, não teria nada a ver com as diferentes profissões. Mas, em filosofia, no ensino superior, uma das coisas que se costumava ensinar era justamente noções de epistemologia. Então, bem, e, por fim, é diferente de metodologia, que, por sua vez, né, mais uma vez, nós vamos trabalhar o grego, é método, ou seja, um caminho a seguir, mas logos. Logos, conhecimento. É o conhecimento, é o estudo dos métodos, dos caminhos a seguir. Então, quando nós estamos falando de metodologia, nós não estamos falando de maneira geral, né, dos caminhos que nós devemos seguir, mas de como nós devemos construir caminhos. Construir a ciência, no nosso caso. Né? Não é só a metodologia científica que existe, existem outros tipos de metodologias. Né? Então, mas, no nosso caso, é como nós vamos construir o caminho de construir esse tipo particular de conhecimento, que é o conhecimento científico. Né? E tem uma relação intrínseca, e aí começa a ficar mais complicado, com o campo teórico que nós utilizamos. Significa que metodologia se casa de maneira muito forte, método também, mas vamos deixar com metodologia para facilitar a nossa vida. Se casa muito com o tipo de metodologia com o tipo de teoria que nós vamos trabalhar. Não teoria apenas como nós pensamos nas disciplinas de teoria das relações internacionais, 1 e 2, né? Como é que você chama? Você chama pelas siglas, teoria da... Como é que você chama as disciplinas? Eu não lembro. Vocês chamam por siglas, não é isso? Né? Mas não importa. Não tem nenhuma importância. Mas diga-se passagem, minhas caras e caros, todo mundo aqui, e me refiro a vocês, já é formada em teoria em relações internacionais. Se deram conta? E vocês não vão ter mais nenhuma disciplina no curso a respeito? Ups! Ou seja, se não entenderam ainda aquelas teoriazinhas que falaram lá, eu falo teoriazinha não com desprezo, ao contrário, falando só para brincar, com uma força de linguagem. Estudem, porque não vai ter mais professor ensinando para vocês isso. Certo? Vocês já estão formadas nisso aí. E nós vamos usar teorias em metodologia. Então é importante que vocês conheçam. Mas é mais do que o conhecimento daquelas teorias, os ismos todos, tá? É mais que isso. É teoria como abstração do conhecimento. A gente vai um pouco adiante falar disso. É um misto de intenção e gesto. Intenção e gesto eu roubo aqui inclusive até cito
no programa, ali nas disciplinas, do fado tropical, né? Do Chico Buarque de Holanda, né? No Calabar, o Elogio da Tradição, né? Que é um poema muito bonito, né? Só para lembrarem, na aula 7ª, se trago as mãos distante do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. O que eu quero? O que é a ideia disso? Que muitas vezes nós queremos alguma coisa, né? Mas não fazemos o que queremos. Ou, que é muito comum, né? Particularmente na nossa sociedade brasileira, onde funciona muito uma lógica de dupla moral, né? A pessoa falar uma coisa e fazer outra. Leiam, por favor, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Por favor, leiam. Tá? Porque isso é muito... Quem quer conhecer a política brasileira tem que entender essa lógica de intenção e gesto. As pessoas muitas vezes falam uma coisa, mas fazem outra. Né? Então, mas no caso da metodologia, é intenção e gesto juntos. Não pode haver essa dissociação de dupla moral ou de qualquer coisa, podem chamar de... Tem palavras mais fortes para tratar disso, na hipocrisia, não importa. Mas aqui não. Aqui intenção e gesto tem que ir junto. O que nós queremos fazer tem que ser o que nós vamos fazer. E aí a metodologia. E na tese, ou no TCC, ou um trabalho científico que vocês venham a fazer, ou não científico, ou mesmo num trabalho, numa empresa que não necessariamente seja um trabalho científico, seja um trabalho, sei lá, de outra natureza, não vamos discutir agora, né? Vocês têm que explicitar, né, os métodos, que é a própria metodologia. É dizer como mostrar a cobra, como é? Matar a cobra e mostrar pau, é assim, né? Isso. Vamos adiante. Teoria, né? E aí nós estamos indo além um pouquinho daquela coisa das escolas teóricas, né? Das relações internacionais ou de qualquer área de conhecimento. Eu estou pensando de uma forma mais ampla. Tá? Eu entendo como princípio de uma arte ou ciência. Existe teoria literária e literatura não é ciência. Existe teoria musical e música não é ciência, embora alguns digam, e tem sentido, que música é matemática. Né? Não sou da música, não tenho como discutir isso, mas existe uma teoria. Então, quando nós estamos falando em teoria, nós estamos falando dos princípios que regem alguma área de conhecimento. E notem que esses princípios mudam com o tempo. Né? O que era verdade ontem pode não ser verdade hoje. Né? No meu tempo de vida, na minha existência como pessoa, na minha existência humana, né, que é finita, eu tive experiências desses princípios mudarem. Coisas que eu aprendi no ensino médio, que faz muito tempo, e que foram reforçadas, algumas delas, no ensino superior, que também faz bastante tempo, mudaram de lá para cá. Como, por exemplo, todo o debate cromossômico, genético, houve uma mudança muito grande. Toda a área bioquímica, só para dar alguns exemplos, mais uma vez, de fora da gente, mudou muito. Nomes de ossos mudaram. Né? Eu aprendi a chamar aquele osso ali da paleta de omoplata, agora ela é uma escápula. Né? Eu aprendi que isso aqui era maxilar inferior, agora é mandíbula. Né? Então, as coisas mudam. E se nós pensarmos ao longo da história, muito mais. Muito mais. Houve um tempo, que talvez vocês já tenham visto em algum momento, ou estudado na escola, que a explicação da vida no mundo ocidental era dado como sendo parte de geração espontânea. O pessoal dizia, chega aí, porra, põe ali num canto um vidro
com açúcar, água com açúcar, e vão ver que ali vão surgir larvas. Do nada aparecem larvas ali. Então a vida se gera espontaneamente e isso só pode ter uma explicação divina. Né? Tu coloca um monte de trapo, né, num canto e coloca ali um pouquinho de milho, vão surgir ratos. Geração espontânea da vida. E acreditava-se, e havia explicações para a ciência da época que satisfaziam as pessoas naquela sociedade sobre isso. Mais tarde chegou um cara para avacalhar tudo isso, um tal de Pasteur, colocou uma telinha em cima daquele copo com água com açúcar e, putz, não teve mais larvinha ali dentro. E daí ele descobriu uma maneira de acabar com isso, que chama-se pasteurização. Teve que mudar a forma de explicar a existência da vida. Né? E essa mudança tem que ser, né? Eu vou falar de abstração da realidade depois, sistematizada e aceita por pares. Significa o seguinte, tu tem que conseguir explicar como é que acontece e colegas teus cientistas, que não sigam colegas do departamento que estão do teu lado, mas dentro dessa aventura global, misturando a maneira que eu falo com a que o saudoso professor Dr. Roberto, né, o professor Roberto falava, essa aventura global, os cientistas têm que aceitar. Não basta eu dizer que deu certo, os outros têm que conseguir ver que dá certo, de alguma maneira. E é uma abstração da realidade. Teoria não é uma descrição da realidade. Descrição da realidade é descrição da realidade. Teoria é algo num nível mais alto que se aplica a diferentes realidades empíricas. Não é algo ligado a um evento. É algo que permite que a gente enxergue os eventos de uma forma mais acima, mais distante, e possa enxergar todos os eventos. Certo? Então, muitas vezes se vende gato por lebre, né? Dizendo que algumas construções empíricas, descritivas, são teorias. Eu não vou falar disso hoje, mas a gente pode falar em algum outro momento. Por quê? A turma aqui já está formada em teoria de relações internacionais, então deve estar sabendo do que eu estou falando. Se não souberem, a gente pode falar em outro momento, ou hoje mesmo, se quiser. Diferente de métodos, nós usamos teoria no singular. Teoria weberiana, teoria marxista, e aí vocês podem colocar todas as escolas que vocês quiserem, de relações internacionais ou não. Né? Então, como é que tem as escolas de relações internacionais? Falem alguma escola de relações internacionais, por favor. Alguém? Salve-me. Positivismo. Teoria positivista. Né? Então, e a gente usa no singular porque o que eu estou falando, agora eu vou desdizer depois, tá? Eu vou falar para vocês que a visão que eu tenho de ciência permite que a gente junte teorias, tá? Para fazer as coisas funcionar. Mas isso aí a gente fala um pouquinho adiante. Mas só para a gente entender o que é teoria, ela é no singular. Se eu usar mais de uma teoria na minha pesquisa, as teorias continuam sendo singulares, né? Mas, bom, isso a gente conversa mais adiante. Que de maneira também abstrata, são ideias, não são descrições para explicar um fenômeno. Nota que fica mais amplo, não fica mais para mim, pelo menos, fica mais fácil de entender teoria dessa forma. Né? Teoria não é algo aplicado. Teoria é algo que permite aplicação, que permite ver a realidade. Por isso, muitas vezes, muitos colegas, eu mesmo, muitas vezes, uso a expressão como é que é? Olhar com os óculos de determinada teoria. Olhar a partir dela. Para poder explicar um fenômeno. Né? E uma teoria científica, dentro dessas possibilidades de abstrações, ela tem duas coisas, não necessariamente andam juntas, mas duas coisas que são necessárias, elas precisam andar par e passo.
com observações, né? E axiomas. Né? Muitas ciências são baseadas em axiomas, ou seja, certas afirmações que prescindem de comprovação, diferente das observações, da parte empírica, que é a própria observação. Tudo isso, se não ficar claro agora, a gente pode clarear depois e vocês podem perguntar naturalmente. E eu gosto dessa definição do Merton, um sociólogo norte-americano, né, muito menos lido hoje em dia do que deveria, na minha opinião, que de duas visões, dois grandes grupos de teoria. Né? Teorias, as grandes teorias que são explicações do mundo, né? Por exemplo, uma teoria que se propõe a explicar o mundo, a teoria marxista se propõe a explicar o mundo, como funciona o mundo, né? É uma grande teoria. Nas relações internacionais tem aquelas teorias, tem aquele carinha lá que fala de uma explicação geral do mundo. Como é o nome dele? Aquele carinha que fala do sistema mundo. Como é o nome dele? Depois vocês procuram. Isso é uma grande teoria que tenta fazer uma explicação geral de como funcionam as relações internacionais no mundo de hoje. Né? E ele separa, o Merton, entre essas grandes teorias e teorias de médio alcance, que ele chama. Os nomes não nos interessam muito, interessa mais a ideia. Teorias que são grandes macroexplicações do mundo, de como funciona o mundo, e teorias que explicam como funcionam algo dentro do mundo. Né? Então, nós podemos ter uma macro teoria, por exemplo, de relações sociais, né? E uma teoria de médio alcance de relações sociais que envolvam, e eu vou trazer de novo o professor Alberto Cardoso de Oliveira para falar de algo diferente, distante de nós, fala de antropologia, não é tão distante, mas um pouquinho, está aqui do lado, de teoria de como duas sociedades entram em contato, como no caso a sociedade, vamos chamar de maneira simplista, branca, tá? E entra em contato com a sociedade chamada de maneira simplista dos índios, indígenas. Tá? Quando elas começam, as duas sociedades que têm suas leis, suas dinâmicas, sua forma de trabalhar, seus valores, sua cultura, quando elas começam a se aproximar, inclusive fisicamente, começa a haver, né, algo novo que surge desse contato entre as diferentes culturas. E ele construiu uma teoria de médio alcance que não explica o mundo inteiro, mas explica essas relações, né? Que ele chamou de teoria de fricção étnica. Não importa isso para nós. Mas entenderam a diferença? Uma coisa é explicar como funciona a humanidade, as relações sociais. Outra coisa é como funcionam dois grupos sociais diferentes quando começam a se relacionar. Né? Notaram que elas tratam de questões diferentes? E eu adiciono aí algo que é bastante comum, que são teorias ad hoc, né? Que alguns falsos eruditos gostam de falar. Como ninguém viveu na Roma Antiga, a gente não sabe qual é a pronúncia que eles tinham. Então, eu prefiro dizer ad hoc mesmo. Né? Então, teorias ad hoc, né? Que são teorias ad hoc, significa para isso, para esse fim, para essa coisa. São teorias que nós utilizamos ou construímos, ambas as coisas podemos fazer, para verificarmos determinado fenômeno bastante específico. Né? A teoria de explicação de conflitos armados. É algo bem específico, entendeu? Não, eu vou ter que usar, provavelmente, estou falando de maneira genérica, conhecimentos de grandes teorias de como funciona o ser humano, algumas talvez de médio alcance, como funcionam guerras. Né? Mas ali eu estou querendo saber o conflito armado mesmo, não é qualquer coisa. Né? Então, é uma teoria para aquilo. Bom?
mais uma vez, interrompam-me quando quiserem, se quiserem, mas fiquem à vontade. Técnicas, conjunto de procedimentos. Arte, ou seja, arte como cirurgião, como o detetive, como artesã, aquela, sabe? É como fazer as coisas. Isso é técnica. Tá? Então, notem que existe uma hierarquia entre as coisas, né? Envolve sistematização, que tem a ver, como nós já vimos, né, com questões anteriores, mas em relação a procedimentos, como fazer. Tá? E existe criatividade, ou seja, mesmo que a técnica seja completamente descrita como fazer, é tipo o cirurgião, meus queridos, minhas queridas, tipo o cirurgião, chega ali, abriu o bucho, vai ter que ver como é que está lá dentro, ali vai ter que se virar. Né? Eu lembro com uma pessoa ligada à minha família, tal, né? É um parente por afinidade, era muito pequeno e teve um problema sério, e quando criança era muito obeso, muito, né? E o tecido adiposo ele aumenta e cresce, por isso que às vezes a pessoa emagrece e tal, porque ele não desaparece. Não, o tecido adiposo, infelizmente, para quem o tem, ele não desaparece, ele pode murchar, a gente pode queimar, mas facilitou, ele incha. Tá? Daí o médico, quando fez a cirurgia, comentou com ele, meu filho, tu foi muito gordo quando pequeno, hein? Porque o teu tecido adiposo está ali e é real, embora ele não fosse gordo naquele momento, mas a camada adiposa dava essa ideia, mas o cara viu cortando. A época era o que ele tinha que fazer. Quando ele cortou, ele viu que o cara tinha sido gordo. Hoje, com técnicas de imagem, a gente consegue saber isso. Mas tem essa questão da arte. Quando a gente vai a campo, e esse a campo não significa necessariamente ir para a rua, quando a gente começa a fazer os nossos procedimentos de pesquisa, muita coisa acontece que não foi descrita e nós vamos ter que nos virarmos. Querem um exemplo? Essa pandemia que vai mudar muita coisa, já está mudando muita coisa nas nossas vidas, particularmente nas vidas de vocês, que estão passando um momento muito particular da vida, que é o início da vida adulta, nessa pandemia vai deixar marcas, né? Certamente. Mas teve implicações em ciências sociais, implicações sérias. Por exemplo, certos tipos de procedimentos que eram comuns de serem feitos não pôde durante um bom tempo, talvez não possa ainda, e talvez não possa por mais tempo, serem feitos porque o contato face a face não era tão recomendado ou não é tão recomendado. Os, a prática psicológica, né? Se nós vamos pensar na lógica mais freudiana, né? Divã, não. O cara fica na frente do celular falando com o terapeuta, falando com o analista, né? Então, não tem essas coisas aí, né? Então, não tem essas aí de pensar que pode ter criatividade frente à realidade. Que não significa abandonar os procedimentos, mas conseguir criar a partir dos procedimentos. E eles são sistemáticos, passíveis de replicação. Não significa que sejam replicáveis. Muito do que nós fazemos é impossível de ser replicado. Né? A filosofia grega, um rio só passa uma vez no mesmo lugar. Então, aquele fato que eu observei, né, talvez não possa ser mais observado, porque já passou. Mas o fato de a técnica de observação daquele evento, isso é passível de replicação. O que não pode acontecer para terem é mais ou menos assim. Como é que tu fez? Sei lá, pintou na hora uma maneira de eu olhar as coisas assim e eu
cheguei a essa conclusão. Como é que foi? Foi lá, sei lá, pintou. Não, isso não é ciência. Pode ser muito bom, pode ser útil, pode ser maravilhoso, mas não é ciência. Tá? A Raquel, a nossa bolsista, monitora, deve estar entrando. Pelo menos eu autorizei. Então, e tem uma relativa autonomia em relação aos métodos. Isso é muito polêmico, nem todo mundo concorda. Nem todo mundo concorda mesmo. Tem pessoas que dizem que técnica, metodologia e métodos e teoria tem que ser uma coisa só, né? Eu não tenho essa visão. Eu acredito que nós podemos utilizar diferentes técnicas em diferentes metodologias, diferentes métodos com diferentes teorias. Mas é uma discussão mais complicada que a gente vai ver mais adiante, justamente com o avanço da disciplina. Tá? E como é que junta toda essas coisas? Né? Teoria se relaciona com explicação. Explicação não é empírica, gente. A gente não explica as coisas empiricamente. Oi, Raquel. A Raquel estava numa reunião que ela não podia faltar, então entrou um pouco mais tarde. Teoria se relaciona com explicação, não se faz explicação empírica. Empiria permite descrição, se não tiver teoria. A metodologia se relaciona com as grandes teorias, as grandes explicações do mundo. Os métodos se relacionam com a construção do trabalho, certo? Quantitativo, comparativo, método etnográfico e por aí vai. E as técnicas se relacionam com procedimentos e arte. Então, eu posso ter, por exemplo, dentro de uma teoria qualquer, marxista, né, por exemplo, nós podemos nós vamos ter que usar a metodologia marxista, significa que nós vamos ter que usar as categorias marxistas, luta de classes, nós vamos ter que usar a questão da construção do valor na economia, nós temos que usar aquelas grandes partes do marxismo. Né? E ao fazer esse trabalho marxista, eu vou para determinados métodos para poder enxergar, por exemplo, lutas de classes. Eu posso fazer isso de diferentes maneiras, na minha visão. Tem gente que não concorda, tá, gente? Eu posso fazer isso de maneira comparativa, eu posso fazer de maneira qualitativa, quantitativa. Eu posso escolher, se eu seguir uma maneira ordenada e bem explicada, explicitar claramente, eu posso trabalhar diferentes métodos para explicar um fenômeno a partir da teoria marxista. E as técnicas é como que eu vou mexer com os dados. Eu posso fazer fazer um questionário quantitativo. Marx fez isso, né, chamada enquete operária. Ele fez uma pesquisa quantitativa. As pessoas às vezes querem esquecer isso, mas houve. Eu posso fazer uma etnografia. Notaram que tem uma hierarquia, tudo? E é aqui que a coisa pode fazer sentido, e é isso que eu quero que vocês pensem. E na tese ou no trabalho de vocês, né, na tese ou no trabalho de vocês, a construção do problema, vocês vão ver isso aí mais, nós vamos ver nessa disciplina, claro, mas vocês vão ver com mais objetividade e mais foco na disciplina de técnicas, não sei o que lá, de TCC, a primeira disciplina de TCC, né, Raquel? Quando tem que construir um problema, né, e que é uma dúvida, nós vamos falar aqui um pouco, mas isso aí vai ficar mais efetivo no TCC de vocês, que inclui teoria. Para ter um problema bom, nós temos teoria no problema, que é basicamente uma pergunta. Nós vamos trabalhar aula específica sobre isso. E tem que prever uma explicação. Eu tenho que explicar algo. Por isso inclui teoria. Não trata unicamente de eu descrever algo como aconteceu. É importante escrever? Fundamental. Fundamental.
sem uma boa descrição do evento, do fenômeno, a gente não chega a lugar algum. Agora, tem que ter teoria. Tá? Nós vamos fechar a aula daqui a 15 minutos. Começou tarde, tá, Raquel? Porque nós tivemos dificuldade quer dizer, eu tive, todos tivemos, no Meet, para gravar o Meet, eu não consegui gravar, tentei alguns softwares, mas não deu certo. Daí nós migramos para a sugestão do pessoal para cá. Então, então tem que prever uma explicação. E por isso tem que ter teoria. Sem teoria não tem explicação. Tá? Tudo isso espero que fique mais claro ao longo da disciplina. Tem uma revisão teórica, tudo entre aspas, porque os nomes mudam, mas todo o trabalho tem. Né? O que é a revisão teórica? Ela inclui a metodologia, que é justamente prever como aquele determinado conhecimento que eu problematizei vai ser construído. Ou seja, eu tenho um problema, daí eu vou ver como, dentro dessa construção planetária que nós falávamos, do Roberto Cardoso, como que outros colegas em outras partes do mundo, ou até na sala ao lado da minha, que trataram dessa problemática, como que esse povo, essas colegas, esses cientistas, como que construíram o seu conhecimento. Então, eu vou usar o conhecimento deles, o acúmulo de conhecimento, para tentar construir a minha explicação. Não é minha porque é minha. É minha porque, para eu fazer esse trabalho, significa que aquelas outras explicações nesse debate global, nesse debate planetário, não me parecem suficientes. Por isso é revisão. Eu tenho problemas. Ninguém explicou bem isso aqui até hoje, gente. Tá? Não adianta. Vamos ter que arranjar uma explicação nova. Né? Foi o caminho dos grandes cientistas criar explicações novas. Né? Então, é construir o conhecimento com base em quem já construiu. E eu falo que inclui a metodologia porque a metodologia é parte desse processo de descobrir como fazer, como construir esse conhecimento. Faz sentido isso de metodologia fazer parte de construção de conhecimento? Depois revisem como eu trabalhei. E, claro, se não precisam concordar com nada disso. E a metodologia, por fim, inclui métodos e técnicas, que são prever, construir, organizar os caminhos a seguir no trabalho. Então, tudo se encaixa na construção do conhecimento. Isso significa dizer que quando a gente está trabalhando, quando a gente trabalha com essa lógica científica, nós trabalhamos de maneira integrada. Tá? Eu espero que essa posição tenha servido para ficar um pouco mais claro como a gente faz conhecimento. Tá? Só mais duas questõezinhas e já libero vocês. Muitas vezes, quando se fala em conhecimento, é muito, muito comum usar a analogia de puzzle, de quebra-cabeças, né, para construir o conhecimento. Todo mundo sabe o que é um quebra-cabeça. Né? E todo mundo sabe também, que já fez o quebra-cabeça, que geralmente na capa da caixa, né, na tampa da caixa, tem a figura que nós vamos supostamente montar com aquelas peças lá dentro. Né? E aí também vale a analogia com quebra-cabeças para os níveis de ciência. Crianças trabalham com quebra-cabeça, muitas vezes, de 4 peças para montar uma figura muito simples. Né? Talvez 6, são poucas peças. Porque o nível, tanto de habilidade motora, como de motora fina, como de abstração de uma criança é menor do que um adulto. À medida que as pessoas vão se tornando cada vez mais hábeis e práticas e gostando de fazer quebra-cabeças,
elas começam a ter, né, alguns milhares de peças, e aumentando a complexidade. Eu tenho uma prima que sempre foi enlouquecida por quebra-cabeças, e à época não tinham muitos quebra-cabeças sofisticados no Brasil. E uma vez a Sônia e eu fomos para a Europa e compramos para ela um quebra-cabeça de um globo terrestre, em 3 dimensões. Né? Ela disse que foi a coisa mais maravilhosa que ela fez na vida. Né? Porque, além de conseguir montar o quebra-cabeça, né? Que não era fácil, imagine a quantidade de oceano que tem na Terra, né? Devia se chamar planeta água, ou água salgada, né? E é tudo igual, as peças são todas azuisinhas e dane-se. E em 3 dimensões. Então era fantástico, ela amou. E não era um quebra-cabeça com poucas peças. Mas daí já começa a ficar legal, né? Porque a imagem que tinha na capa era uma face do globo, e não o globo inteiro. Né? Desse mesmo lugar que compramos esse quebra-cabeça, em Paris, também tinha da Lua, né? E assim uma série de coisas. Mas vamos lá. Quando a gente usa a figura do quebra-cabeça para pensar a construção de conhecimento, a gente parte do princípio, pensando no quebra-cabeça que nós conhecemos, que as pessoas conhecem a figura que ele vai buscar. Na ciência não é bem assim. Na ciência, a gente muitas vezes não tem a figura clara. Né? Então, não tem uma figura muito clara. Então, talvez seja necessário, né, um compartilhamento, uma lógica de quebra-cabeça um pouco diferente. Né? E aqui vocês vão ver algo, né, que vai ficar construído para a eternidade. Né? E aqui vocês vão ficar... Vai ser um momento de êxtase da turma, porque vocês vão ver as minhas habilidades artísticas. Então, por os óculos. E eu fico, além das minhas habilidades artísticas, vocês vão ver minha careca, que eu vou com a cabeça para baixo. Então, nós podemos ter aqui a maravilha do nosso frame, moldura do nosso quebra-cabeça, e essa palavra é usada muitas vezes para construir uma analogia com a pesquisa. Então, a pesquisa tem uma moldura, ela tem a sua limitação, certo? E nessa limitação, né, eu vou fazer um quebra-cabeça a lá Henrique, tá? Eu tenho assim, né? Eu estou fazendo essa coisa meio tortuosa, tá? Para parecer que é um quebra-cabeça. Claro, só que não, né? É muito mais complicado um quebra-cabeça que isso, né? E daí tu tem aqui, né, as questões verticais, não sei o que lá, papapá, nas diferentes peças. Opa! Momento para a posteridade. Henrique Artista. Isso aqui é algo que vocês vão, daqui a muito tempo, lembrar e dar gargalhadas. Eu sei que quem não ligou a câmera, o Gabriel está se mordendo para não rir, a Raquel, como não tem mais nenhum tipo de barreira, ri à vontade de mim, e os demais devem estar rindo por trás, e, bom, é o preço que eu pago por ser tão generoso com vocês. Eu não me lembro como é que faço para preencher isso aqui, mas então vou fazer assim. Isso aqui está preenchido, essa pecinha eu tenho. E geralmente quem faz quebra-cabeça começa pelas bordas, né? Para fazer o frame, não é assim? Quem já fez quebra-cabeça, gosta, muitas vezes a gente começa porque tem uma parte reta, né, nas bordas. Então é fácil de separar as peças, né? E essas de canto ainda mais, porque tem duas questões retas. Eu vou ainda ver como é que... Será que eu consigo ver agora? Porque eu posso fazer... Não era o que eu queria. Mas pode ser.
Então, e aqui eu vou fazer essa... Tá. Preenchido mais ou menos, coisa e boca, né? Daí eu preenchi esse aqui também. Que fantástico, né? Eu sou maravilhoso. Eu me encanto comigo mesmo, sabe? Eu acho fantásticas as minhas habilidades, né? Então aqui está preenchido também. Eu estou preenchendo. Não, ficou melhor, eu acho que com a minha coisa mais. Depois eu vou ver como mudar a cor disso aqui. Não importa. Eu estou preenchendo lá meu quebra-cabeça, né? E daí aquilo que muitas vezes é motivo para uma guerra familiar, o sobrinho, primo, irmão pequeno, né? O filho da vizinha mexeu no teu quebra-cabeça e roubou peças, perdeu peças. E daí nós vamos ficar com essas peças aqui, ó, faltantes. Estão enxergando que faltou peça? Então, com isso, o meu frame não está completo. E, diferentemente daquele quebra-cabeça comprado numa loja, esse meu frame é uma construção que eu faço com a pesquisa. E as peças são fruto da minha observação, empírica e da minha visão teórica. E por algum motivo, motivos reais, tem peças que eu não tenho. Não foi o filho da vizinha, né? Ou aquela criança chata que desapareceu com as minhas peças. Não, é que elas não existem mesmo, eu não tenho como verificar. Eu estou fazendo uma análise de política internacional e de política externa. Eu não sei dizer, não sei o que pensa o Ministério de Relações Exteriores de outro país. Né? Eu posso ter algumas evidências que eu vi na imprensa, que eu vi não sei o que lá, eu posso entrevistar algum diplomata que diga qual é a possível reação ou ação de um determinado governo, ou determinado ministério ou ator político. Eu posso observar aquele ator político, mas saber o que está na cabeça daquele sujeito, puta, eu não sei. Daí não dá. Né? Tem um livro clássico, tá? Certo? Que é sobre esse carinha, o Ellison. Ele escreveu isso aqui para explicar o que teria acontecido durante as crises dos mísseis do lado dos Estados Unidos, uma série de coisas. Antes dos documentos secretos, que a gente usa em português o anglicismo, classificados. O que é um documento classificado? É que tu colocou numa classificação. Classificação do que, cara pálida? Não, mas tudo bem. Os documentos que foram secretos e foram publicizados, alguns deles terem sido colocados à disposição do público, onde ele pôde ver de fato o que aconteceu. Daí ele e uma outra pessoa, na verdade a outra pessoa que fez o trabalho duro, escreveram um outro livro depois para verificar se aquilo que o Ellison tinha escrito antes era verdade, quando faltavam peças no quebra-cabeça, entenderam? Então é assim que funciona a ciência. Muitas vezes nós não temos as peças faltantes do nosso quebra-cabeça, mas nós conhecemos o frame, nós conhecemos a imagem, né? a moldura da imagem, nós temos algumas peças que a gente usa com determinadas, baseado em pesquisas anteriores ou pesquisas nossas mesmo, nós vamos colocando algumas peças, mas algumas ficam em branco por impossibilidade, que pode ser impossibilidade financeira, impossibilidade técnica ou qualquer tipo de acesso à informação, etc, etc, etc. Mas notem que chega um momento que o meu frame, que a minha moldura do quebra-cabeças, mesmo com peças faltantes, me permite enxergar a imagem. Não acontece isso? Né? Então, a noção do quebra-cabeça para a pesquisa é a noção do quebra-cabeça no qual eu não tenho a figura pronta, mas eu tenho um frame, que é uma construção teórica do que eu quero explicar, é o meu
problema, eu tenho métodos de criar peças e vou colocando e técnicas para construir essas peças e colocá-las nos devidos lugares. E é a teoria que vai me ajudar a colocar essas coisas nos devidos lugares. Fica faltando peça? Fica faltando peça. Tá? Agora, as peças que ficam faltando, a minha experiência, o meu conhecimento teórico, o meu conhecimento sobre o assunto que eu adquiri estudando profundamente, que vira revisão teórica. E a imagem que eu consigo enxergar, mesmo com peças faltantes, já me permite enxergar a realidade. Ficou clara a ideia? Então, uma pesquisa científica não necessariamente, eu vou dizer que no mais das vezes não consegue ter todas as peças para construir o quebra-cabeça. Certo? Então, essa é a primeira analogia que eu queria passar para vocês, quebra-cabeça. Mas tem uma outra analogia que é muito utilizada, que tem a ver com a questão, com a lógica do Wright Mills, e vocês viram lá, da colcha de retalhos, né? Que é a colcha de retalhos. O que é uma colcha de retalhos? É algo muito da tradição anglo-saxã, que veio um pouco para outros países, como o Brasil, mas aqui não pegou muito, né? Até porque é uma lógica diferente, porque é uma lógica muito pré-industrial, quando tecidos eram raros e não se podia desperdiçar nada, nenhum pedacinho do tecido. Então, o que a pessoa tinha lá? Aquela pessoa, ela tinha vários pedaços de tecidos, né? Com cores diferentes, formatos diferentes. Eu juro que eu vou aprender a usar essa porcaria que eu tenho aqui. Eu comprei um maravilhoso, uma mesa digitalizadora linda. Posso mostrar para vocês que linda que é a minha mesa digitalizadora. Eu não consegui aprender com nenhum software decente para facilitar a minha vida. Eu usava antes o meu iPad, porque daí eu tinha os desenhos, fazer bonitinho e tal, no iPad, era uma maravilha. Só que meu iPad é de 2000 iPad 2, 2011. Não tem mais atualização, claro, a Apple é sacana, e um iPad custa o equivalente a 4 mesas digitalizadoras. Eu não preciso de iPad, né? Meu iPad está ali, ele fica olhando para mim, me abandonou, né? Ingrato. No iPad eu conseguia fazer colorido e tal, mas eu vou aprender. Mas então eu tenho todas as peças de retalho e eu imagino daí, poxa, né? E vou pegando uma peça e colocando aqui junto de outra, de tal forma que eu faça o melhor uso dos retalhos que eu tenho para não desperdiçar nenhum pedaço e, ao mesmo tempo, construir uma harmonia de cores, formatos, desenhos. Então, eu vou pegando e eu não tenho a imagem da colcha que eu vou ter, mas eu sei como fazer, né? E sei o que eu quero construir uma colcha com retalhos que eu já tenho, os retalhos estão aqui, né? Então eu começo a organizá-los de uma maneira artística, como arte, mãos, com artesanato. Então, essa figura do artesanato intelectual e da colcha de retalhos também nos é útil para pensar a construção de conhecimento. Porque o conhecimento não está pronto, nós temos que construí-lo. Por um lado, quando nós pensamos nessa figura do quebra-cabeças, né, nós já temos um montado e, ao colocar as peças, ele começa a me permitir enxergar. Essa outra, mas eu vou ter que aprender a fazer. Então, nessa colcha de retalhos, eu avanço o conhecimento. Não apenas uso um conhecimento que eu já tenho, mas eu consigo fazer
trazer conhecimentos novos, e esse conhecimento novo é, ao fim e a cabo, a própria caixa de retalhos, certo? Então, essas duas figuras eu imputo como úteis para nós, para enxergarmos a construção de conhecimento. Tá? Lembrem que vocês vão, né, ficar sempre, claro, maravilhadas com toda a minha capacidade artística para sempre, né? Eu acho que eu vou deletar essa parte do vídeo. Para concluir o nosso encontro de hoje e ficarmos, já passei o tempo que eu queria, eu disse que ia ficar mais 15 minutos, fiquei mais 20. Eu quero só trazer algo para nós conversarmos depois, que é o fetiche da técnica. Tá? Isso é uma discussão antiga e cada vez mais presente. Existem pessoas que acreditam, cientistas, nessa questão planetária, que acreditam que tudo se resolve com a técnica que que esse cientista, esse grupo de cientistas, essa comunidade de cientistas, porque lembre que é uma ciência compartilhada, detém, conhecem e acreditam. Então, muitas vezes, as técnicas vão quase que escravizam a ciência e submetem, ou dito de outra forma, escravizam essa comunidade científica, essas pessoas, e submetem a ciência a essa técnica. Né? Por exemplo, eu posso falar que a ciência política brasileira, nos últimos 20 anos, se tornou muito quantitativa. Nada de errado com métodos quantitativos, eu trabalho com métodos quantitativos há décadas, evidentemente. Nada de errado. São técnicas, toda uma metodologia muito consistente e robusta para algumas coisas, e não para tudo. E o que acontecia nos anos 70, 80, 90 e 60, mas mais 70, 80, 90, quando começa um certo desenvolvimento das ciências sociais no Brasil, havia um preconceito muito grande com as técnicas quantitativas no Brasil. Que, na minha opinião, na grande parte dos casos, era acompanhada por um desconhecimento dos usos e das próprias técnicas. As pessoas não vi, não gostei. Né? Numa lógica Caetano, Narciso acha feio o que não é. Tá? A partir dos anos, no final dos anos 90, mas mais a partir dos anos 2000, uma nova geração de... O que houve aí, Gabriel? Né? Coisa. Eu fiz uma cirurgia de desvio de septo ontem. Então, tá bem ainda sangrando um pouquinho até cicatrizar. Legal. Boa melhora, boa recuperação. Então, a partir dos anos 2000, uma nova geração de cientistas políticos no Brasil começam a estudar métodos quantitativos e aprendem. E daí começam a construir uma lógica de fetiche. Tudo vai ser resolvido com isso. Paradoxalmente ou ironicamente, os Estados Unidos, a partir dos anos 2000, resolveu, entre aspas, tá? Ou pelo menos equacionou esse debate qualitativo e quantitativo como sendo coisas contraditórias, como inimigos, nos anos 1970 e 80. E nos anos 90, início dos anos 2000, já tinham notado que isso tinha levado a ciência política e relações internacionais também à perda, ou num bom gauchês, da perca da capacidade de explicação dos grandes problemas do mundo. Então, parou-se de estudar, por exemplo, desigualdade, parou-se de estudar pobreza, parou-se de estudar fome, parou-se de estudar luta de classes que existe,
A direita sabe disso, aliás, a direita usa muito mais o conceito de luta de classes que a esquerda. A esquerda parece esquecer que isso existe. E outras coisas, e passou a discutir só fenômenos muito pontuais, porque daí é mais fácil, mais simples usar determinadas técnicas. Ou seja, a técnica substitui a explicação. E nós perdemos, como comunidade científica, eu estou falando de maneira quase caricata, não é? Não somos todos, não é todo mundo, claro que não. A capacidade de imaginar, de voar, de construir explicações para os fenômenos da humanidade, incluindo o nosso país, por óbvio, de todos os países, de todas as sociedades, sociedade gaúcha, o que for, mas os grandes problemas. E isso se faz com o cérebro. Ciência não se faz com técnica. Ciência se faz com o cérebro. É dentro da cabeça, né, algumas têm cabelo, estão vendo aqui não, o reflexo aqui e tal. O professor Roberto costumava dizer que eu tinha a cabeça mais brilhante do CEPAC, que era o programa que nós trabalhávamos juntos. Eu sempre achei um pouco irônico da parte dele, eu nunca gostei muito dessa parte. Então, nós estamos perdendo essa capacidade de imaginar, de pensar grandes soluções e, claro, trabalhar com teorias, base de teorias, mais que trabalhar com teorias, métodos, metodologias, técnicas. Ok? Era isso por hoje, gente. Perguntas, dúvidas, indignações? Sintam-se à vontade, por favor. Eu tenho uma pergunta mais sobre o texto que a gente leu na última aula. Vai lá. Porque o autor fala, no final do texto, que muitos consideram o estilo, o método dele, bem relativista, de como definir um paradigma, mas ele próprio diz que tem mais de 22 métodos, 22 diferentes formas de se definir um paradigma. Eu não entendi muito bem, ele não foi meio contraditório ali nessa parte? Tu está falando do Thomas Kuhn? Ou tu está falando do Thomas Kuhn. Não é. Não. O que tem que entender, tá? Que, bem como tu disseste, aquilo é uma defesa do Thomas Kuhn em relação às críticas que foram feitas a ele. Eu pedi para vocês lerem o pós-fácil do texto, é por óbvio, para entender o pós-fácil na sua plenitude, tem que ler o texto, né? Então, fortemente que leiam, principalmente quem pretende de alguma forma trabalhar com pesquisa em relações internacionais, mesmo seja acadêmica, esse texto é importante. Aliás, em qualquer área, em relações internacionais, perdão, em qualquer área, isso é fundamental. E o que houve quando ele lança esse livro? Esse livro foi uma verdadeira bomba na ciência ocidental, bomba no sentido que todo mundo se manifestou, todo mundo leu, todo mundo foi atrás, e o pessoal da área e o pessoal de humanidades, porra, isso aí bacana, legal, mas serve para humanidades. Porque humanidades não são assim, não é um paradigma sobrepondo o outro. São paradigmas trabalhando de maneira convivem, que não significa uma coexistência pacífica, como dizem que houve entre a União Soviética e os Estados Unidos, nunca foi pacífica, né? Só não tinha guerra, né? Mais ou menos, se você lembrar ali da Coreia, né? Ela viram um filme que a China lançou sobre a guerra da Coreia, né? É bacana, bem bacaninha. Se alguém tiver interesse, depois eu vou passar detalhes. Eu não dou mais aula de relações internacionais, tem no YouTube, no canal Comunaflix. E eu não dou mais aula de relações internacionais contemporâneas, quando eu costumava definir as Coreias como a Coreia livre e a Coreia ocupada, né? Imaginem qual é uma e qual é a outra. Tá? E esse filme fala de uma batalha que foi a batalha que os Estados Unidos perdeu a guerra da Coreia, né?
e a partir disso saiu da Coreia, sem nunca admitir que perdeu, porque afinal de contas ele nunca entrou em guerra, que era guerra entre as duas Coreias, não tinha nada a ver com isso, ele estava ali só. Viu passando, viu a luz acesa e entrou para ver o que estava acontecendo. E então, filme, claro, que naturalmente é enviesado, né? Como tudo, mas com um viés talvez menor que os filmes norte-americanos. Mas, enfim, é um viés. Por que eu estou falando da Guerra da Coreia? Puta, o que eu estava falando? Eu me perdi completamente. Agora eu viajei bacana, hein? Viajei legal. O que eu estava falando? Putz. Esse é o verdadeiro Henrique. Tá? O Henrique não consegue manter. Eu até não sei. Eu tinha um roteirinho da aula aqui, claro, tá, com cola. Senão ia. Né? A aula foi organizada por ter cola. Agora, enfim, eu não sei porque comecei a falar da Guerra da Coreia. Dos paradigmas. Falou que o pessoal de Paradigmas! humanos. Paradigmas! Paradigmas! Então, o que o Thomas Kuhn fala, né? Gente, desculpem, tem um amigo insistindo em me chamar, eu quero ver se não é nada sério, tá? Jaime, eu estou em aula, é alguma coisa. Depois eu falo. Depois eu falo. Então, já vi que não é nada sério. Então, na guerra dos paradigmas, a questão dos paradigmas que ele coloca, que os paradigmas convivem, né? Quando ele fazem a crítica a ele, que os paradigmas nas humanidades convivem e não é um que sobrepõe ao outro. Né? E eu entrei na questão da guerra do Coreia para mostrar que tem duas visões completamente distintas e antagônicas sobre o que aconteceu na Coreia e elas convivem. Né? Elas convivem, tá? Então, e elas convivem e continuam disputando espaço. Diferente de outras áreas que um paradigma consegue explicar melhor e é aceito pela grande maioria dos pares. Aqui não, aqui as coisas continuam em disputa. E em seu favor, para explicar por que ele não considerou isso no seu livro, o Thomas Kuhn, né, fala que falar em paradigma não é o suficiente, porque não haveria uma forma só um conceito de paradigma. Então, quando criticaram ele por ter feito um livro com uma determinada visão paradigmática, né, ele diz, não, é isso mesmo, eu usei a minha. Né? E não significa que não possa haver outras. Mas eu sustento que a minha faz sentido. Basicamente isso que ele está se defendendo. Tá? E lendo o livro, vão ver que ele coloca que os paradigmas se sucedem na ciência. Mas nas humanidades, não. Nas humanidades, a gente usa, por exemplo, lógica de Hobbes, 500 anos atrás, Maquiavel, de 500 anos atrás, se usa uma lógica de, por exemplo, de poder que era utilizado na Roma antiga, de 2000 anos atrás, ou mais. Né? Se usa, quem trabalha com a arte da guerra, os conhecimentos de uma guerrinha que foi descrita por um carinha não sei quantos mil anos atrás. Né? Então, esses conhecimentos continuam, eles não são superados. Eles são incorporados e continuam em disputas até hoje. Ficou mais claro, Gabriel? Apesar do parênteses louco aí da guerra da Coreia e do filme no YouTube. Obrigado. Bom, fica à vontade de perguntar mais coisas. Alguma questão mais, pessoal? Alguma dúvida mais? Estou aqui para conversarmos, se nós tivermos alguma coisa mais. Se não, eu vou encerrar a gravação. Certo? Não é que encerrar a gravação, sim.
Pausar não. Quero pausar, quero encerrar. Faz tempo que eu não... Não mais. Eu vou